Neste vídeo vamos calcular esta primitiva de uma função racional. Comecemos por observar que o numerador é um polinómio de primeiro grau e o denominador um polinómio de segundo grau, pelo que se trata de uma fração própria. Uma fração própria é uma fração racional em que o numerador tem grau, o polinómio do numerador tem grau inferior ao do denominador. O primeiro passo na resolução deste problema é decompor a expressão a primitivar numa soma de frações racionais que se consigam primitivar. Portanto, e para isso é importante começar por decompor em fatores o denominador. Este resultado afirma que se ax² mais bx mais c igual a 0 for equivalente a ter x igual a alfa ou x igual a beta, ou seja, se os zeros deste polinómio forem alfa e beta, então ax² mais bx mais c dá para decompor na forma ax menos alfa vezes x menos beta. Temos, portanto, um polinómio do segundo grau decomposto em fatores de primeiro grau. Portanto, e a nossa ideia é decompor esta fração própria na soma de frações simples. Já vamos ver o que são frações simples. Neste caso, a aplicação da forma resolvente equações de segundo grau ao polinómio deste denominador conduz-nos aos zeros 3 e menos 5. E com isto, nós podemos concluir que o polinómio do segundo grau fica x menos alfa vezes x menos beta. Portanto, os zeros são alfa e beta e, portanto, aqui temos o alfa e se pusermos x menos menos 5, ficamos com x mais 5. Portanto, aqui temos o beta implícito. Relativamente ao A que figura aqui atrás, o A neste caso é igual a 1. Portanto, o 1 era o que poderíamos pôr aqui. Não é necessário pôr porque já sabemos que é o elemento neutro da multiplicação. Portanto, a conclusão que nós tiramos é que a expressão original é igual a esta expressão em que tem o denominador decomposto, uma vez que este polinómio pode ser decomposto em fatores desta forma. E agora, como o menos 5 e o 3 são raízes simples deste polinómio quadrático, portanto são raízes simples, o que é que significa serem raízes simples? Significa que, se por exemplo resolvermos esta equação de segundo grau ou tivéssemos x igual a 3 ou x igual a 3, ou seja, uma única solução, ela seria dupla. Neste caso, como isso não acontece, vamos ter que cada uma delas é simples. Um outro modo de ver que são simples é que na decomposição em fatores aparece-nos o expoente de cada fator como sendo 1. Se aqui, por exemplo, em vez de x menos 3 aparecer x menos 3 à quinta, tínhamos uma raiz de multiplicidade 5. Portanto, uma raiz que não seria simples. Não é este o caso. E, portanto, o que nos garante um resultado da álgebra de expressões racionais é que existem constantes a e b que permitem escrever esta expressão na forma ax menos 3 mais b sobre x mais 5. Cada uma destas frações é denominada por fração simples. E o que é que significa este nome? Porque é que se atribuiu este nome a este tipo de frações? Porque são frações que, no caso particular das primitivas, dão para fazer de uma forma bastante simples. Neste caso, asseguro-vos que fica a vezes ln de módulo de x menos 3 e esta b vezes ln de módulo de x mais 5. Ou seja, quer isto dizer que depois de encontrarmos o a e o b, rapidamente conseguiremos concluir o exercício. E a questão que surge seguinte vai ser precisamente como encontrar o a e o b. Mas antes disso, ainda não expliquei o que é que o resultado da álgebra diz. Portanto, o resultado da álgebra diz-nos que nós podemos decompor a fração própria na soma de frações simples, correspondendo uma fração simples a cada fator que temos no denominador. Ou seja, a este fator x menos 3, que é um fator associado a uma raiz simples, a uma raiz real simples, vai corresponder uma constante sobre esse fator. E ao fator x mais 5, que está associado ao menos 5, que é uma raiz real simples, corresponde outro fator. O que garante o resultado da álgebra em particular é que a cada fator associado a um zero do polinómio do denominador, a um zero simples, corresponde uma fração simples da forma número real sobre esse fator. Portanto, é isso que diz o resultado da álgebra no que diz respeito a esta parte que nos interessa neste exercício. Portanto, encontrar A e B. Como é que vamos fazê-lo? Bom, o primeiro passo vai ser reduzir tudo ao mesmo denominador. Aqui temos que multiplicar o numerador e o denominador por x mais 5. Foi o que se fez. E aqui temos que multiplicar o numerador e o denominador por x menos 3. Foi o que se fez. Multiplicou-se por x menos 3 o numerador e o denominador. E com isto ficamos com as expressões rigorosamente iguais.
Portanto, aqui já sabemos que ter isto ou ter x menos 3 vezes x mais 5 é a mesma coisa. Portanto, podemos suprimir estes denominadores, pelo menos para o que nos interessa. Ou seja, interessa-nos que ter 4 menos 5x igual a x mais 5 mais b x menos 3, ou seja, cortamos os denominadores comuns, já sabemos que este denominador é rigorosamente igual a este e a este, portanto, e note-se aqui um pormenor, um pequeno pormenor, que eu não coloquei equivalente, coloquei um implica. Não coloquei equivalente porque o que se passa é que se este primeiro membro é igual a este segundo membro, naturalmente que isto implica que os numeradores são iguais. Este numerador é igual à soma destes dois, não é? Nós aqui podemos reduzir isto tudo ao mesmo denominador. No entanto, se der o caso deles serem iguais, isto não implica que as frações são iguais, porque pode dar-se o caso de se anular o numerador. Por exemplo, se o x for 3, dá-se o caso de anular-se este denominador, e este aqui não se anula, mas já não interessa, e como temos um zero no denominador, trata-se de uma expressão que não existe, uma expressão numérica que não existe, e portanto para x igual a 3, por exemplo, isso não acontece. Bom, mas o que nós queremos aqui vai ser resolver este problema, resolver esta equação, e depois então vamos ver que as soluções vão ser as que nos interessam. Ora, o que se fez aqui neste passo vai ser, portanto, isto para dizer que é um implica, ou seja, há uma implicação de cima para baixo, mas não há de baixo para cima, ou seja, de facto eles serem iguais implica que temos aqui uma igualdade, mas haver uma igualdade não implica que elas sejam iguais. Foi apenas um pormenor, e se metesse um equivalente, estaria a cometer um erro de formalismo matemático. Se não metesse nada, também estaria bem, e se calhar é o que eu recomendo a à maior parte dos alunos que não estão para entrarem em detalhes técnicos, mas pronto, foi só um comentário. E portanto aqui temos, esta expressão é equivalente a esta, e por que motivo é que é? Porque se desenvolvêssemos, se desembaraçássemos de parentes, iríamos ter expressões em x, iríamos ter uma expressão que era ax, outra que era bx, podemos juntá-las. Portanto, note-se que ao desenvolver isso vai aparecer de facto um ax no que diz respeito a este desenvolvimento e aqui um bx, que é a mesma coisa que ter a mais b vezes x. E termos independentes das constantes, quais são? Termos independentes das variáveis, quero dizer, quais são? 5a menos 3b. Portanto, juntei aqui para ficarem os termos independentes, o termo independente do polinómio do segundo membro separado do termo em x. E o método dos coeficientes indeterminados diz-nos que dois polinómios são iguais se e somente se os seus coeficientes forem iguais, os seus respectivos coeficientes. Portanto, nós aqui temos que o coeficiente do termo em x vai ser igual a menos 5. Portanto, o menos 5 tem que ser igual a mais b. Ora, cá está. Enquanto que o 4, que é o termo independente do polinómio do primeiro membro, tem que ser igual ao termo independente do polinómio do segundo membro. O 4 tem que ser igual a 5a menos 3b. Como vamos prosseguir? Vamos prosseguir isolando o a. Portanto, o a é 5 menos b. Portanto, este b passa para o segundo membro. Portanto, fica menos 5 menos b. Enquanto que, no que diz respeito a este denominador, nós vamos substituir no lugar do a, o a por 5 menos b, e coloca-se dentro de parênteses, naturalmente, porque agora isto desenvolve tudo, e fica 5 vezes menos 5 vezes b, e agora então vamos ficar com menos 3b, naturalmente, com uma expressão, com uma equação só em b, que dá perfeitamente para resolver, conduz-nos ao resultado menos 29 oitavos, portanto nós aqui poderíamos ter menos 5b menos 3b dá menos 8b, 5 vezes menos 5 dá menos 25, menos 25 passa para o primeiro membro, fica 25 mais 4, que é 29, e depois então, a dividir por menos 8, ficamos com este resultado. Substituímos aqui o b no lugar do b por menos 29 oitavos, e somos conduzidos, contas feitas, ao menos 11 oitavos. Conclusão, resumindo e concluindo, nós estávamos à procura de a e b de forma a que esta igualdade se respeitasse. Chegamos à conclusão que a expressão que nós pretendemos primitivar se pode escrever nesta forma, nesta soma de frações simples, sendo a primeira fração menos 11 oitavos, aqui está, o a é menos 11 oitavos, e a segunda, menos 29 oitavos, portanto, isto sobre x menos 13, e aqui menos 29 oitavos sobre x mais 5. Está então a igualdade satisfeita, e o que nós pretendemos fazer é calcular esta primitiva com base na soma destas duas primitivas. É o que vamos fazer de seguida. Mas antes disso, vou explicar outro método, que é do agrado da generalidade dos alunos, outro método para encontrar as constantes. Não é que este fosse complicado, mas o outro parece mais simples. Ora, fiquemos apenas neste passo, depois de reduzir ao mesmo denominador e cortar os denominadores comuns, ficamos aqui, neste passo, e agora o que nós queremos é que esta expressão seja igual a esta, para todo o x pertencente
para todo o x pertencente a R. Ora, se é para todo x pertencente a R, em particular, também vai ser válida a igualdade, ou terá que ser, para x igual a menos 5 e para x igual a 3. Até teria que ser válida para x igual a 1000 e para x igual a menos 1 milhão. Mas eu estou interessado nos zeros deste denominador, porque estes zeros são especiais. Note que se eu atribuir a x o valor menos 5, este fator anula-se e, portanto, as contas ficam bastante facilitadas. Ora, o que eu fiz aqui neste passo foi simplesmente pôr no lugar do x o menos 5. Coloquei aqui menos 5 e aqui menos 5. E obtive esta expressão. Agora, as contas aqui são muito fáceis, porque menos 5 mais 5 dá 0. E o resto também não é difícil. Ora, menos 5 vezes menos 5 dá 25. 25 mais 4 dá 29. E aqui ficaria menos 8b, de onde sai que b é menos 29 oitavos. Ou seja, encontramos o b rapidamente. Para encontrar o a, claro está que vou utilizar o outro zero, que é o 3, que já tínhamos concluído que era o 3. Por isso, atribui-se a x o valor 3. Nesta expressão substitui-se. Ficamos com esta expressão. Aqui este segundo fator anula-se e sai de imediato. 4 menos 15 dá menos 11. E depois, como 5 mais 3 dá 8, 8a igual a menos 11, sai que o a é menos 11 oitavos. Chegamos assim ao a e ao b facilmente e à mesma conclusão de há pouco, mas apenas em duas linhas. Não temos que resolver um sistema. A mim parece-me que este método é muito mais fácil e menos exposto ao erro. Os alunos costumam acertar mais quando utilizam este método. Deixo ao vosso critério. Qualquer um dos métodos tem que ser aceito. Existem outros métodos, método regra do tapa, outros. Esses eu normalmente não costumo trabalhar, porque acho, por exemplo, a regra do tapa muito volátil. Os alunos esquecem-na com muita facilidade. Funciona muito bem quando a aprendem, até acham graça, mas depois, passado 2 dias ou 3, já não sabem os pormenores, já não conseguem aplicá-la de forma correta. Vamos então prosseguir, ou seja, calcular a primitiva propriamente dita, utilizando o facto desta expressão dar para escrever nesta soma de frações simples. Temos, portanto, a primitiva original é igual à primitiva da soma destas duas frações simples. E agora, há aqui uma regra que nos interessa muito, a regra do f' sobre f, que tem como primitiva ln de módulo de f, mais uma constante real. E temos também este pacote de regras que nos diz que a primitiva da soma é a soma das primitivas e que a primitiva de uma constante real vezes uma função é a constante real vezes a primitiva da função. Portanto, estas regras vão nos permitir tomar conta desta primitiva. O que é que se fez aqui? Separou-se em duas, ficaria a primitiva deste fator mais a primitiva deste, mas aqui já tive o cuidado de passar para trás da primitiva o menos 11 oitavos. Ora, a separação em duas primitivas deve-se a esta primeira forma. A colocação do menos 11 oitavos atrás da primitiva deve-se a esta, que diz que podemos passar uma constante para trás da primitiva. Ora, o menos 11 oitavos não estava a fazer nada aqui dentro, em vez de o colocar aqui no lugar do 1, coloco já atrás da primitiva. A mesma ideia para menos 29 oitavos, ficou aqui atrás da primitiva. E agora temos aqui a primitiva de 1 sobre x menos 3 e de 1 sobre x mais 5. A primitiva de 1 sobre x menos 3 é a ln de módulo de x menos 3, porque note-se que se tomarmos para f o x menos 3, o f' a sua derivada é igual a 1, porque a derivada de x dá 1 e a derivada de menos 3 dá 0. Fica, portanto, ln de módulo de f, aqui o f é x menos 3, e ficamos então com esta expressão. No que diz respeito a esta segunda expressão, como o x menos 5 tem derivada 1, vai ficar ln de módulo de x mais 5. E chegamos então aqui a uma fase em que apenas falta o quê? Acrescentar mais c com o c pertencente a R. Chegamos assim ao fim do exercício. Espero que o tenham percebido. Recapitulando, começámos por escrever a expressão a primitivar na soma de frações simples. Nisto tivemos a tarefa de ter que encontrar o a e o b, que a álgebra de expressões racionais nos garantia que tinha que existir. E note-se agora ainda o seguinte. Imaginemos que não encontram o A e o B, ou imaginemos que não têm tempo de uma avaliação para encontrar o A e o B. Vamos supor que aqui mantinham o A e que aqui mantinham o B. Podiam muito bem fazer estes cálculos todos. Passavam o A aqui para trás, passavam o B aqui para trás, faziam esta primitiva na mesma, faziam esta primitiva na mesma e no fim dava A igual a A vezes ln de módulo de x menos 3 mais B ln de módulo de x mais 5 mais C, com C pertencente a R. Portanto, se desse este caso uma avaliação, na minha opinião, o professor que vos corrigisse teria naturalmente de considerar boa cotação, pelo menos 40% da cotação da pergunta, uma vez que é importante saber encontrar o A e o B, mas também é importante saber fazer estes passos e saber que o A e o B não interferem substancialmente
no cálculo, na resolução da pergunta. Portanto, é uma recomendação que vos faço no caso de dúvida, e poderiam até acrescentar na prova que agora seria só para completar o exercício, encontrar o A e o B corretos e substituir na expressão final. Portanto, é apenas uma dica que eu vos dou. É importante saber o A e o B, mas também é importante saber fazer estes passos, e eles, de determinada forma, são independentes. Podem fazer o A e o B sem conseguir fazer isto, ou podem fazer isto sem conseguir saber o A e o B. Espero que tenham gostado. Se for esse o caso, façam like no vídeo. Até à próxima.